tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Quinoscast Convida. Hoje nós temos a honra de receber aqui a professora doutora Sueli Laetano Nassif. É um prazer tê-la aqui conosco. Para quem não sabe, a doutora Sueli ela é doutora em neurociência. Neurociência ou neurociências? Doutora em neurociência. Neurociência. A gente já vai entender por quê dessa diferença entre neurociência e neurociências. Como eu já disse, né, hoje nós vamos falar sobre a questão da neurociência, neurociências e a psicologia. Como que funciona isso? O pessoal meio que não entende ainda, né? Para que serve, né? Mas é uma coisa afastada lá dos cientistas que ficam lá pesquisando nos seus laboratórios. E quando na verdade é uma coisa que está muito mais próxima da gente, para não dizer dentro da gente, né? A questão desse campo de pesquisa. E a gente vai tentar entender um pouquinho aqui com as explicações da doutora Sueli e vamos tentar, né, desvendar, né, o que é essa integrar, questão. Né? Integrar neurociência e psicologia. Muito bem. Como é que nasce essa questão do interesse da senhora no campo de pesquisa, da psicologia, da neurociência? Bom, eu acho que a gente podia começar pela formação do psicólogo, né? Que tem dentro da nossa grade curricular de formação a disciplina de neuroanatomia, neurofisiologia. Que assusta. Que assusta e que de uma certa forma fica meio que separado dentro da grade, como se ela não tivesse ligação. Vai né? dada no primeiro ano também. Isso, é dada no primeiro E ano. essas pessoas chegam lá assustadas e aí completamente cindido, né, do contexto comportamental. Eu tive uma formação que eu tive bastante neurologia, fisiologia, muito porque na época queriam colocar um curso de medicina na faculdade. E eu achei ótimo, Ótimo, muito, eu acharia ótimo. enriqueceu muito esse conhecimento biológico mesmo, porque a gente não é só psíquico, a gente é corpo também. Então, eu acho que as neurociências, que vou começar, a gente vai usar as duas coisas como o plural e o singular, mas assim, ela vai trazer uma nova mentalidade, um novo olhar para essas questões que até então eram consideradas assim, nossa, por que tem uma questão biológica junto com o curso de psicologia? Psicologia é uma ciência ligada às ciências biológicas ou ela é uma ciência ligada às ciências humanas? Até hoje essa questão. Essa que saiu da biologia, mas não é da filosofia. De onde ela é, né? Então, esta é uma questão que já deveria ter sido resolvida quando se forma o curso de psicologia, né? Ele se forma justamente nessa interface e assim, o psicólogo vai medicar? Não, então fica decidido que o psicólogo não medica e vai ter uma formação mais biológica ou uma formação mais das ciências humanas. Então essa disputa ela existiu durante muito tempo. Então, por exemplo, quando chega a psicologia comportamental, ela ocupa um espaço muito grande do laboratório, da fisiologia, e aí isso, de uma certa forma, é meio que deixado de lado, porque fica faltando a formação do psicólogo como o psicólogo clínico, que se baseia em teorias de funcionamento da mente. Então, esses dois contrapontos, elas existem no curso de psicologia. Mas, do ponto de vista das neurociências, isso também acaba acontecendo, porque você tem um campo eminentemente biológico, dado pela Faculdade de Medicina e pelas faculdades relacionadas a esta área médica, e por que vamos trabalhar com comportamento? Bom, se a gente trabalha no laboratório com ratos, a gente trabalha os ratos sobre vários aspectos, e um deles é o comportamento, que é uma coisa muito interessante. E esse trabalho biológico com o comportamento também suscita assim, mas isso aqui é um curso de biologia, como é que pode ter
o comportamento também está sendo inserido. Por quê? Porque estamos trabalhando numa área que os dois conhecimentos necessitam serem igualmente contemplados para que a gente possa ter um conhecimento adequado do funcionamento. Essa discussão, ela fica mais, ganha corpo a partir dos anos 90, que é quando a neuroimagem traz o funcionamento do cérebro que a gente pode acompanhar. Dentro, por exemplo, você está fazendo uma leitura e você pode ver o cérebro em funcionamento, ativando várias áreas cerebrais. Específicas em relação àquele comportamento. Em relação àquele comportamento. Então, as discussões que existiam, antigas, se o cérebro ele tinha locais definidos para cada função ou se ele não tinha uma localização. Então, essa é uma discussão, por exemplo, dos localizacionistas, né? Que é uma discussão antiga, se existem as funções corticais, elas estão localizadas, se elas não estão. Todo o estudo do sistema nervoso mostra que o sistema é extremamente organizado. Então, assim, a medula tem todo um conjunto de fibras que sobem topograficamente distribuídos para regiões específicas do córtex, passando por estruturas subcorticais. Eles têm praticamente uma inteligência por trás que levariam elas para essa organização. Então ele tem uma estrutura em árvore, e essa estrutura vai facilitar depois as áreas de comunicação cortical. Então nós temos áreas básicas de processamento, de decodificação da informação, elaboração da informação e composição dessas informações para um conceito. E a grande maioria do cérebro trabalha com as áreas de associação. Sueli, por que ainda a psiquiatria parece que não caminha junto em relação às pesquisas de neurociência? Porque parece que os remédios, né, são os mesmos de lá de 100 anos atrás, então, ou mais até. Isso é muito interessante, porque você está falando de uma coisa que é a formação do profissional, né? Eu falei da psicologia, mas a gente também pode falar a respeito de como que é a formação do neurologista e do psiquiatra, né? Os dois são da escola médica, mas eles têm abordagens muito diferentes e portanto, uma prática clínica diferente. Então, o psiquiatra tem uma formação para trabalhar justamente com as patologias psiquiátricas, né, que são amplamente conhecidas. E o neurologista, ele trabalha mais então ele é mais né, o psiquiatra. Tanto é que ele é psiquiatra. E o neurologista trabalha mais com as estruturas do corpo. Então, quanto mais com o corpo. É como se eles tivessem feito uma separação. E o psicólogo vai trabalhar com os psi, mas ele precisa dos neuro. Por quê? Para conseguir compreender de uma forma mais adequada as questões relacionadas com as próprias teorias, né? Então, por exemplo, o Freud, ele era um neurologista. E como tal, eles têm uma preocupação bem organizada, organicista, bem bios, né? Mas ele não tem, naquela altura, o avanço da ciência adequado para esse correlato. Então, agora, a partir da neuroimagem, da década do século que a gente marcou como sendo os anos 90, nós temos um avanço desse acompanhamento daquilo que estamos fazendo lá de fora e aquilo como é que é processado dentro do sistema nervoso. E aí, assim, a gente tem, por exemplo, agora, como a senhora estava falando das neuroimagens. De você. Me perdoe, doutor. A gente coloca lá o monge tibetano meditando dentro da máquina de ressonância magnética, e aí mostra que ele ativa uma área lá do hipotálamo, que é a mesma área que um viciado em crack ativa, ele consegue ativar 1000%, demora 4 dias para voltar, para diminuir, e o viciado de crack aumenta em 16% a mesma área de felicidade ou de prazer e fica 4 segundos só com aquela sensação.
E aí, é isso que te leva, por exemplo, lá nos anos 2000, no doutorado, a falar de comportamento e neurociência? Porque a gente fica instigado com essas coisas. Nossa, olha lá, tá vendo a imagem, ativou aquela área. Só que, e o comportamento? É isso que te instigou para chegar a fazer essa ponte? É mesmo, porque você tinha perguntado como foi que eu cheguei, né? Na verdade, eu acho que eu não cheguei, eu estava ali. Sempre esteve. Eu acho que eu sempre estive, na medida que eu tive sempre um interesse dentro dessas questões relacionadas com corpo e mente. Eu acho que o que me orienta muito é tentar entender, por exemplo, isso que você falou. Gente, mas como é que funciona isso que é a mesma coisa? Bom, o sistema ele é o mesmo, né? Você tem o mesmo sistema biológico e você tem também a mesma máquina, digamos, entre aspas, psíquica também. Como que você utiliza isso, né? E essa utilização é que vai determinar. Então, o que eu estava dizendo da outra vez, durante a conversa, é que nada é assim tão simples, não existe que ninguém sabe que as nossas conversas de bastidores são mais legais. Então, porque não existe nenhum e nem o seu contraponto oposto só, né? Então, se a gente está pensando que a gente estaria trabalhando com corpo e mente, na verdade isso inclui mais a relação, e quando você inclui a relação, você já tem ali um quaterno, né? Que a gente já pode trabalhar, não no nível mais de uma pesquisa biológica, do material literal, como algumas pesquisas, mas você está trabalhando já no nível da mente. Interdisciplinar, então, a neurociência basicamente é intertrans. Um interotranzdisciplinar. Então, o trans é assim, é um conceito interessante. Na minha primeira pós-graduação, porque eu fiz duas, a minha primeira, uma das coisas que a gente tinha foi a definição muito grande sobre desses dois conceitos. O conceito de interdisciplinaridade e o conceito de transdisciplinaridade. O conceito inter é assim, é a sua ciência mais a minha ciência, a biologia e a psicologia, a psiquiatria e a neurologia. São disciplinas distintas que podem se... Cada uma na sua gaiola, cada um na sua metodologia, um pouquinho em volta. O trans é aquele que permite que os participantes daquele grupo se disponham a aprender do outro grupo e se modificar. Então, isso é grave. Antes a gente tinha umas faculdades ou a ciência mais separada, muito por dificuldade de recursos, né, de um conhecimento mais profundo. Então Freud, lá neurologista, acaba indo mais para o lado do psíquico. Isso. Hoje a gente já tem instrumentos de várias áreas que dão a possibilidade da gente estudar mais a fundo, até a nível de química molecular e celular. E aí a gente começa a ver então uma junção dessas faculdades que foram separadas no início, né? E aí fica a questão, corpo e mente são inseparáveis, né? Como o Jung coloca. Já dá para juntar com a neurociência, a psicologia, a biologia, a medicina, a psiquiatria? Olha, assim eu acho que assim, o que você está dizendo tem a ver com uma questão de como a gente administra a questão do conhecimento. Então, existe um conhecimento acadêmico que exige que você tenha a definição do seu campo de estudo, sua metodologia, todo um arcabouço daquela ciência. E isso é uma coisa que veio crescendo desde que o conhecimento, que era um só, apreendido pela filosofia, vai aos poucos se separando e vai indo no caminho de uma cada vez maior especificidade no campo de investigação. Isto é uma coisa. A outra coisa é que corpo e psique nunca deixaram de serem
uma única coisa. A gente que separa. Nós é que não temos a capacidade de estudá-lo na sua totalidade. E essa totalidade não é uma totalidade somente da questão corpo e psique. Ela é uma totalidade que tem, na medida que a gente tem muitos modos de olhar, eu posso olhar de diferentes formas. E a neurociência traz isso, traz espontaneamente, de uma forma como se fosse uma necessidade. Então, se eu quiser estudar a neurociência, eu preciso conhecer muitas coisas sobre a questão citológica, mas a questão citológica ela tem todo o mundo das relações entre as substâncias, que é o mundo das relações químicas, bioquímicas e das relações também físico-químicas. Mas aí eu como Isso psicólogo... uma especialização de uma área da neuro. Mas aí eu não preciso me assustar mais. Não, eu posso, por exemplo, eu posso ir lá e fazer um curso com você de neuropsicologia. Não só pode, como talvez deva, Como devam. Para ir mudando o paradigma de ver de uma nova forma. Então, e para quem está assistindo a gente, né? Fala um pouquinho do trabalho que você faz. Olha, então assim, eu tenho cursos, uma formação dupla, né? Eu fiz psicologia e fiz toda a minha formação dentro dessa área bastante significativa, mas também fiz a minha formação acadêmica, fiz especialização, mestrado, doutorado, todo o caminho que se faz mas aí eu sou na escola médica. Mas aí eu quero fazer um curso E com hoje você. eu faço essa ponte, digamos assim, que é essa coisa interdisciplinar dentro dessa complexidade psi e neuro. Eu faço esse tipo de coisa porque é o meu jeito de ser. Quer dizer, como eu acabei me formando por ter frequentado 2 lugares distintos. Foi difícil de viver em dois mundos diferentes, onde todos, quando eu estou de um lado, eles me identificam como sendo do outro, quando eu estou do outro, eles me identificam como sendo do lado. Mas isso acaba sendo uma prova da plasticidade cerebral. Com certeza, exatamente. E a possibilidade de junção. Isso, e a possibilidade de junção. Então a gente está trabalhando já, que é uma questão interessante de Jung, né, do confronto dos opostos, né? Quanto esses opostos se confrontam e a necessidade da existência de um terceiro ponto que surge dessa união, né? Você andou falando sobre isso um pouco numa conversa que a gente teve, né? Então assim, é necessário que surja algo que é diferente, que eu acho que é essa nova mentalidade que se deve ter na psicologia daqui para frente, conhecendo, não dizendo que esse é um conhecimento organicista, mas ele é um conhecimento organísmico, que vê o organismo como fonte de todo o processo psi e todas as coisas que esse psi é capaz de produzir, né? Então, por exemplo, a sua experiência que você estava falando a respeito do monge, então, o que ele fez? Ele tem um trabalho com este corpo e com esta mente de integração que permite a ele ter essa sensação de bem-estar, de felicidade, de êxtase, né? E isso pode ser provocado? Pode ser provocado através de alguma droga, mas isto é uma coisa que veio de fora, não é de dentro. Então, o sistema permite ser influenciado por fora através de medicação, como é, por exemplo, a conduta psiquiátrica, mas ele necessita também desse trabalho que de dentro faz a mudança e que sempre nos mostra que é importante o processo de psicoterapia para a integração biopsíquica, digamos assim, no sentido dessa busca de um sentido de vida diferente daquele que a gente um dia diz assim, gente, não tenho saída, acabou tudo na vida. E aí você fala assim, não, isto é o começo. Quer dizer, o cérebro é plástico e ele sofre influências de substâncias químicas externas, da mesma forma que a mudança de padrões, pensamentos e atitudes, mudança de comportamento também promove o mesmo uma efeito. mudança cerebral.
Vem fazer terapia. Vamos vender um assim, super. a terapia, eu acho, Agora, ela é uma coisa... considerações finais. Considerações finais. Mas eu acho assim, a psicoterapia é uma coisa que a gente tem que acreditar, porque é uma mudança do paradigma na mente. Precisa viver, Precisa viver, sentir que isso é uma coisa importante, e aí realmente isso acontece. Então, por exemplo, os pacientes que você acompanha, depois você olha e fala assim, eles conseguem encontrar uma nova perspectiva justamente porque eles têm essa melhora daquilo que eles pensam e esse pensamento a ser incorporado de tal forma que a sua estrutura neurológica acaba sendo modificada. Essas são as pesquisas baseadas no nosso prêmio Nobel, que é o Kandel, né? Ele demonstrou isso no começo dos anos 2000. Agora você me convida o pessoal lá. Sim, claro. Os grupos. Para os seus grupos, né, de estudo. Isso, sábado que vem, não este agora, o próximo, dia 23 de março, então eu estou fazendo uma... Que horas? Às 10 da manhã. Dia Nós vamos 23, fazer uma às 10 da reunião manhã. para a montagem de um grupo de estudos sobre neurociência. E a partir de abril, os 4 sábados de abril, eu vou dar um curso de introdução à neuropsicologia e neurociência. Então, para quem tiver interesse, é só acessar Essas informações estão aqui site, embaixo. laitos.com.br. Aí vai estar aparecendo o link aí para vocês. Isso lá tem os cursos que eu dou, tanto na área de neuro quanto na área clínica, baseado na teoria junguiana. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutora Sueli. Foi uma honra para nós recebê-la. E encerramos aqui mais um Quironscast Convida. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Eu te agradeço.